Banana melhora a cãibra? Essa é uma pergunta muito frequente. Todo dia eu recebo pacientes no meu consultório que afirmam que comem banana para melhorar as cãibras que elas possuem. Cãibra é uma queixa muito comum. Eu vou trazer aqui para vocês quais são as principais causas das cãibras e quais são as possíveis condutas que nós podemos realizar para melhorar esse problema. A causa número 1 da cãibra: excesso de treino, excesso de esforço naquele determinado músculo. Então, por exemplo, se você nunca correu e está até meio paradinho, e você inventa de fazer uma corrida de, às vezes, 1 quilômetro, quase nada para a maioria dos corredores, provavelmente você vai ter uma cãibra. Por quê? Porque você realizou muito mais esforço do que o seu músculo está acostumado. Então essa é a primeira causa da cãibra: excesso de esforço. Entenderam que é algo muito individual. Para um maratonista, 1 quilômetro não é nem o aquecimento dele. Causa número 2. E o interessante é que, sabendo das causas, a gente vai saber o que realizar para melhorar esse problema. A causa número 2 é a falta de hidratação. A falta de hidratação ela pode aumentar a chance do indivíduo ter cãibra. E a hidratação ela tem que ser muito bem feita no pré-treino, no intratreino e no pós-treino. Eu vejo hoje, a maioria das pessoas vivem como camelo, não tomam água que precisa. Então elas tomam um copo de água de manhã, tomam 2 copos de água à noite, o que é totalmente errado porque vai atrapalhar a qualidade do sono, porque provavelmente ela vai acordar para fazer o xixizinho. Então aqui já é uma dica para você que quer se hidratar melhor. A hidratação, minha garrafinha está até aqui, ó, como prova. A hidratação ela tem que ser feita ao longo do dia e de preferência 2 a 3 horas antes de dormir, se evitar ingestão de qualquer líquido. Evitar. Não é proibido. Então você vai tomar um pouquinho de água. Talvez, por exemplo, eu tomo um pouquinho de água à noite para tomar junto com a minha cúrcuma, o meu shot noturno. Cúrcuma, magnésio, tem vitamina C também, e dependendo da época tem creatina também. Então aquele bem pouquinho de água para misturar o shot, e vou tomar bem pouquinho de água também para tomar enzima digestiva antes do jantar, mas meu jantar normalmente é 5h30 da tarde. Então, falta de água pode gerar cãibra. Terceiro, falta de eletrólitos. Pode sim. Se for falta de eletrólitos, seria interessante avaliar qual eletrólito, mas a falta do potássio pode dar cãibra, falta do sódio também pode gerar cãibra. Por último, a falta do magnésio. É comum ocorrer cãibra pela falta do magnésio. E eu me recordo quando eu me aventurava a andar mais de bicicleta, com muitos desafios, porque tinha um pouco de fadiga, não era muito intensa, mas tinha fadiga já. Tinha uma recuperação dos exercícios muito ruim. Eu me recordo que se eu treinasse um dia com minha turma, no dia seguinte eu estava acabado e a turma estava nova. Eu tinha o quê? 17 anos nessa época. Mas eu ia mesmo assim, com muito esforço, normalmente eu estava por último, investia numa bicicleta melhor, em alguns suplementos que eu mal sabia sobre isso, mas eu tinha muita cãibra. E escutava das pessoas, tem que comer banana. E eu comia pencas de banana. E notava que quanto mais banana eu ingeria, pior minhas cãibras ficavam. Então a banana, no meu caso, não era a solução. Até, num dado momento, eu conheci o médico Dr. Luiz Moura. Dr. Luiz Moura foi um dos primeiros médicos do Brasil, já falecido, a falar sobre a importância do magnésio para nós seres humanos. Ele fala, por exemplo, da importância do magnésio numa questão muito comum, que são os osteófitos, mais conhecidos como bico de papagaio, mas ele fala também da cãibra, da saúde cardiovascular. E depois que eu vi alguns vídeos dele falando sobre isso, eu fiz questão de ir até a casa dele no Rio de Janeiro para escutar da boca dele sobre o magnésio. Eu me recordo que eu perguntei para ele: doutor, me fala mais sobre o cloreto de magnésio. Ele falava sobre o cloreto de magnésio e ele, bem velhinho, eu me recordo que ele deu um pulo da cadeira e falou: o senhor entendeu para que serve? Ele queria mostrar que era bom para as articulações, para a força muscular. Eu falei: entendi. E o que acontece? Eu comecei a usar esse cloreto de magnésio e minhas câimbras diminuíram bastante. Uma ressalva que eu faço aqui para vocês é: na reposição do magnésio, existem várias formas de se repor esse nutriente. A pior delas é o cloreto de magnésio, porque tem menor biodisponibilidade e o gosto dele é horroroso. A gente até pode usar em cápsula, mas a cápsula, quando abre no estômago, pode dar alguma azia, o estômago pode não gostar.
Eu gosto muito do magnésio glicina, do magnésio de malato, e são as duas principais formas que eu utilizo. Claro que na dose certa. São detalhes que o profissional ele tem que entender na condução da suplementação na dose certa do seu paciente. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.